Judicialização da atividade sindical. Eu convido os doutores Ludimar Rafaim e doutor Clériston Piton Bulhões. Gente, nós vamos começar com o doutor Ludimar. Doutor Ludimar, ele é consultor nas áreas legislativa e previdenciária dos servidores públicos. Ele faz o coletivo jurídico da FENAJUDE, é assessor jurídico do Sindisaúde do Paraná e do Sindijus do Paraná, advogado, professor e mestre pela Universidade Federal do Paraná. Quando a gente fala da judicialização da atividade sindical, eu fico pensando de que atividade nós estamos falando e de que sindicato nós estamos falando. Por que eu falo isso? Porque, se nós pensarmos que o sindicato na iniciativa privada é bem mais antigo na história mundial e na história do Brasil, nós vamos pensar nos sindicatos de servidores públicos, que é o caso de vocês, que ele é muito recente. O direito à sindicalização no serviço público, o direito de greve no serviço público, ele tem a mesma idade da Constituição de 5 de outubro de 88. Até ali, nós não tínhamos direito nem à sindicalização, nem à greve. Tá? Então, portanto, nem se falar em judicialização das atividades sindicais. Então, essa é uma primeira questão importante. Então, portanto, essa é uma primeira diferença que a gente precisa estabelecer. Nós estamos falando de sindicatos vinculados à consolidação das leis do trabalho, a CLT, que, pelo que eu entendi, o doutor atua bem mais nessa área, ou nós estamos falando de sindicatos de servidores públicos, estatuto próprio, regime jurídico próprio? Porque isso tem diferenças importantes nessa discussão que nós faremos aqui agora. Então, por que eu falo que tem diferença importante? Eu lembro, numa das reuniões do coletivo jurídico da FENAJUDE, que alguns sindicatos traziam uma grande preocupação, dizendo o seguinte: nós temos que discutir, rediscutir a competência da Justiça para julgar as questões que envolvem os servidores do Poder Judiciário. Por quê? Porque, quando você judicializa uma questão relacionada aos servidores do Poder Judiciário, como regra geral, quem julga é o patrão. Então, quando vocês querem discutir uma questão de vocês aqui da Bahia, vocês vão levar alguma questão qualquer que seja ao Judiciário, quem vai julgar é o patrão de vocês. A gente conversava ali antes, né? O exemplo concreto recente aí é a questão da eleição sindical que vocês estão disputando, que está ocorrendo aqui na Bahia, onde você, de repente, submete ao Poder Judiciário, ao seu patrão, que diga como deve ser o processo. Né? Ou então você não quer que submeta, ou quer que submeta porque ele diga. Então, essa é uma questão bastante importante. Outras questões que a gente precisa estabelecer essa diferença, primeiro, dizendo o seguinte: qual é o papel de um sindicato? Eu falo bastante com os sindicatos que eu assessoro, com os sindicatos que eu já assessorei, com aqueles que me convidam para alguma atividade, que, se a atividade principal do sindicato fosse judicializar as questões, não precisaria ser um sindicato. Você poderia criar uma grande associação, uma organização não governamental, uma cooperativa, qualquer instituição, ou montar, como tem nos Estados Unidos, uma grande companhia de advogados, um grande escritório, para cuidar das questões dos seus servidores. Por que não é assim? Porque não é assim, porque o sindicato, o nome que vem de sindicato, que vem da palavra síndico até, né, tem por finalidade o quê? Aglutinar as pessoas e organizar as pessoas na defesa dos seus direitos. Então, a atividade prioritária de um sindicato é organizar os seus trabalhadores para que, na luta do dia a dia, como essa que aparece nas fotos ali nas paredes, na luta do dia a dia, faça com que aqueles pleitos dos trabalhadores se transformem em conquista e aquelas conquistas já realizadas não se percam. Porque essa é outra questão importante. A gente até conversava antes aqui, o momento que nós estamos vivendo na história do país, nós estamos fazendo o maior esforço possível para não deixar que direitos já conquistados sejam retirados. E assim nas mais diferentes áreas. Na diferença em vantagens, benefícios que os servidores têm, os trabalhadores têm, a questão dos direitos previdenciários, por exemplo,
que diariamente são retirados, ou então, considerando a autonomia relativa que os estados e municípios têm para regulamentar algumas questões de direito previdenciário nos seus locais, que você acaba suprimindo direitos, dizendo que verbas vão para a aposentadoria, que verbas não vão. Então, é isso que a gente está tentando hoje, tentando impedir que direitos sejam suprimidos. Essa é uma outra questão importante. Outra que eu considero relevante é o quê? Nós sabemos que, desde a Emenda Constitucional 45, é muito difícil, né, aquela questão do dissídio coletivo unilateral. Né? Até a Emenda 45, não se chegava a um acordo, tanto o patrão como o empregado, os empregados, pelo seu sindicato, poderiam propor o dissídio coletivo na Justiça do Trabalho, e aí a Justiça ia exercer o seu poder normativo e dizia o quanto que deveria ser o reajuste naquele ano, naquela data base. Tá? Bom, e nesse período em que havia essa possibilidade do dissídio unilateral, que não dependia do Ministério Público do Trabalho, não dependia de acordo entre as partes e tal, o que nós vivíamos? Nós tínhamos sindicatos que ficavam o ano inteiro sem fazer qualquer tipo de mobilização, assim como aqueles sindicatos que ficam um ano inteiro sem filiar ninguém, porque tinham uma verba, agora não tem mais, ficava o ano inteiro sem fazer nenhuma mobilização, chegava a época da database, fazia assembleia, aprovava a pauta, apresentava ao patrão, esperava a negativa do patrão para judicializar. Os sindicatos bancários do Paraná, uma época, por exemplo, teve julgado de dissídio coletivo desde 17 anos depois. 17 anos depois que propuseram. Então, aquilo que deveria ser resultado da luta, você transforma lá para o judiciário. Então, isso nós pensarmos em questões mais gerais. Nós podemos ter também a judicialização das questões sindicais pelos trabalhadores ou pelos empregadores/gestores. Nós podemos ter as duas situações. Eu me refiro principalmente dos trabalhadores, que nós vamos dar um pouco mais de ênfase, porque eu sempre falo, né, lá no Paraná, que, principalmente com os juizados especiais, né, onde vocês atuam, você, de uma certa forma, quase que universalizou o acesso à justiça. Né? Abriu espaço para que todo mundo que queira, a moça que foi pintar o cabelo no salão e que não gostou da cor, vai lá e judicializa por causa de R$80. E daí vai o oficial de justiça lá no salão de cabeleireiro para penhorar as tesouras, as escovas, os negócios e tal, por aí. Então, quase judicializou. E, por conta disso, as pessoas judicializam muita coisa. E, com a criação dos juizados da Fazenda Pública, então, muito mais. Aí as pessoas querem levar uma demanda para o sindicato, e o sindicato entende que não é a prioridade judicializar, mas é importante tentar um pouco mais na via da negociação, da pressão. Quando o sindicato está lá negociando, conversando, tentando achar uma solução, descobre que já centenas de pessoas já judicializaram no juizado da Fazenda aquelas questões que estão sendo discutidas lá. Nós temos, a Carol e a André estão aqui, até vou usar como exemplo, nós temos o caso de uma determinada gratificação, uma vantagem que não vai na base de cálculo do adicional por tempo de serviço. E o sindicato decidiu que tinha que fazer uma ação coletiva. E fizemos a ação coletiva e, até agora, ela está tendo êxito, pedindo essa vantagem. Vários servidores, não acreditando na ação coletiva, fizeram ações individuais. Alguns deles tiveram êxito, outros foram julgados improcedentes. A mesma matéria, talvez a mesma petição inicial. Hoje, nós estamos lá com o incidente de resolução de recursos e decisões repetitivas para decidir o que vai acontecer com isso. E pior, se a decisão não tivesse isso, todos aqueles que tiveram julgado improcedentes as ações não se beneficiariam da coletiva. Então, nós temos esse tipo de judicialização por parte dos servidores. Mas nós temos um outro lado da judicialização das questões sindicais, que, na minha opinião, é a que mais deve exigir da gente a reflexão e tal, é a judicialização por parte dos gestores, principalmente para impedir a mobilização dos servidores públicos, que é o caso de vocês, ou dos trabalhadores da iniciativa privada, que eu não vou entrar, porque é a área que o doutor pode fazer muito melhor do que eu. Então, o que acontece? É a judicialização das greves. Então, inicia uma greve, ou o sindicato marca o início da greve para segunda-feira, na sexta-feira à tarde já tem interdito proibitório, já tem ação dizendo que tem que manter
90, 70... Não, direito constitucional à greve. Eles começam dizendo assim na decisão. O juiz, no despacho, fala: a Constituição de 88 garantiu o direito à greve dos servidores públicos, e esse é um direito fundamental e tal. Mas, entre o interesse do servidor e o interesse da criança e adolescente, deve prevalecer o interesse da criança e adolescente. Então, portanto, os trabalhadores da educação devem todos voltar a trabalhar imediatamente. Né? E aí diz que a greve é ilegal por isso. E outras situações mais. Os interditos proibitórios, né? Dizendo: olha, vocês podem fazer a greve, só que vocês têm que ficar 100 metros longe da entrada do local de trabalho. Não vão ficar lá perto, porque vocês vão atrapalhar. Vocês têm direito à greve, mas têm que garantir o acesso aos outros. Então, vocês ficam 100 metros longe do tribunal. Teve um determinado momento em Minas Gerais, onde a decisão foi de que os servidores podiam fazer greve, mas não podiam fazer manifestação na rua, sob pena de multa para cada membro da categoria que fizesse a manifestação. Então, essa é uma questão. E as coisas mais graves das greves são os percentuais altíssimos, né? Se diz, tem projetos no Congresso Nacional tratando disso, tal. São percentuais de aquilo que eu falei, de 70%, 80%, 90% para continuar trabalhando. Então, os interditos, as ações as mais diferentes possíveis, diferentes nomes que se dá, né? E, pior, primeiro você dá uma liminar dizendo, nós tivemos recentemente isso, você dá uma liminar dizendo que não pode fazer greve, tem que voltar a trabalhar, e as pessoas voltam a trabalhar, acabou a greve, e aí, 4 anos depois, vem uma sentença favorável para os sindicatos dos trabalhadores. Mas daí a greve já acabou, daí já não foi possível fazer a mobilização, daí já teve a perda do efeito da mobilização. Então, essa é uma... Oi? O ponto já foi cortado, eles têm que discutir como que devolve e tudo mais. Outras questões que vão ainda na esfera coletiva. Nós vivemos num momento em que, né, vocês sabem tanto quanto eu, que nós vivemos um momento das repercussões gerais e das súmulas vinculantes no Supremo Tribunal Federal. Só por uma súmula vinculante, que é a 37, que é a antiga 339, que diz que não pode o Poder Judiciário fazer as vezes do Poder Legislativo para conceder reajuste a título de isonomia, é isso que diz a súmula 37, com isso extinguiram-se no Brasil milhares de ações judiciais que discutiam reajustes na database, ou a extensão de qualquer outro benefício. Alguma vantagem qualquer, mesmo existindo lei, já garantindo, aplique-se a súmula 37 e não pode poder extinguir o processo, às vezes, inicialmente. Discussão de database, por exemplo. Nós sabemos que várias categorias, e vocês não são exceção, estão no 4º ano sem reajuste, correto, né? 4º ano sem reajuste. Não é diferente no Paraná, no Executivo, mas no Judiciário tem sido concedido. Mas no Executivo vai para 4 anos também, que eles não têm reajuste nenhum. E aí o que a categoria quer? Quer que judicialize. E aí você judicializa. Aí, ministro Alexandre de Moraes suspende a tramitação de todas as ações judiciais discutindo database de servidor público. Aquelas antigas ações indenizatórias que nós entramos, já que não pode dar reajuste, então vamos entrar com uma ação pedindo indenização por não ter cumprido a database. Está com repercussão geral também, e que a qualquer momento pode ser julgado, dizendo que não cabe ao Poder Judiciário fazer isso também. E aí os servidores também permanecerão sem essa outra garantia. Eu participei de um julgamento no Tribunal de Justiça 2 semanas atrás, que discutia uma questão que era exatamente a questão da extensão de uma vantagem para os demais servidores, e eles decidiram que não se aplicava, não se podia fazer em razão da súmula 37 do Supremo Tribunal Federal. E aí, na sustentação, eu disse o quê? Se para tudo nós aplicarmos a súmula 37, não terá onde o servidor se apegar mais. Aí os direitos que os servidores, em tese, têm negado, e que eles entendem como a alternativa é ir buscar o Poder Judiciário, daí como julgador, não como gestor da sua carreira, aí entendem os julgadores que não se pode aplicar, então, portanto, fica por isso mesmo. Então, o Poder Judiciário, no caso de vocês, como gestor, como patrão, vamos usar a expressão incorreta, mas vamos usar para reforçar isso, ele nega o direito de vocês, e aí vocês recorrem ao próprio Judiciário e ele continua negando. Eu sempre digo, eu acho uma coisa tão esdrúxula
o fato de você impetrar o mandado de segurança contra o presidente do Tribunal de Justiça, e quem julga, no nosso caso lá é o órgão especial, que é o Pleno, né? Quem julga é o órgão especial, o Pleno, cujo presidente é o presidente do tribunal. E, na hora do julgamento, o que ele faz? Ele só se levanta da mesa, dá uma voltinha lá atrás, passa a presidência para o outro, ele julga, e gato não come gato, né? Então, as coisas são assim. Então, essa é uma questão. Além disso, além das repercussões gerais, além das súmulas, tá? Nós temos ainda uma figura que tem sido usada muito pelo Estado, que são as ações rescisórias. Quando você já ganhou em todas as instâncias, já ganhou às vezes no Supremo, como aconteceu com várias ações ali, vai lá o Estado e entra com uma rescisória e pede a suspensão da execução e vai discutir tudo novamente daquele direito que tinha sido consolidado em processos judiciais e tal. Outras questões que nos preocupam bastante nesse intenso processo de judicialização. Nós tivemos a mudança, assim como teve a mudança lá na CLT, que o doutor vai falar certamente depois, nós tivemos a mudança no CPC, no Código de Processo Civil, com relação ao honorário de sucumbência. E se antes a gente entrava com uma ação coletiva em face do Estado, colocava lá R$100 mil para fins de alçada, né? Embora a gente soubesse que essa ação valesse, sei lá, 3 milhões, 4 milhões de reais, os procuradores do Estado, dos municípios, o que eles fazem? Se eles observam que podem ganhar a ação, a primeira coisa que eles fazem, vão lá impugnar o valor da causa. Porque, se eles perderem, quem vai pagar a sucumbência é o Estado. Se ganhar, quem ganha são eles, os procuradores, desde o novo CPC. E vão lá impugnar o valor da causa e você tem que alterar uma medida de R$100 mil que tinha colocado para 3 milhões de reais. E se você perder, é claro que daí tem aquela escala lá, mas o CPC diz que é entre 10% e 20% do valor da causa da condenação que você vai ter que pagar de sucumbência para outra parte. Então, o sindicato que propõe uma ação dessa um tanto temerária, porque a categoria insistiu que tinha que entrar e não foi possível fazer a discussão com ela para impedir que isso aconteça, pode, de uma hora para outra, ser condenado a pagar entre R$300 mil e R$600 mil. Nesse momento que os sindicatos estão transbordando de dinheiro, né? Porque todos os sindicatos do Brasil estão transbordando em recursos, está sobrando dinheiro para tudo que é lado, imagine você ter que pagar uma sucumbência desse tamanho por conta de uma ação temerária. Nós tivemos um caso, eu tenho um caso que daí não é do Sindjus, é de servidores municipais, que tem uma discussão, tinha uma discussão no Supremo, que servidor público que acumulasse 2 cargos públicos, se na hora do abate-teto você tinha que considerar os 2 cargos separadamente ou somar os 2 para chegar no teto e abater os valores. E o Supremo Tribunal Federal decidiu que quem tem 2 cargos públicos, você tem que considerar os 2 cargos separadamente. Então, vai ter o abate-teto em um e o abate-teto no outro. Bom, no meu entendimento, quando o Supremo disse que quem tem 2 cargos públicos, ele está dizendo que quem tem um só não tem direito, mesmo que ele tenha extensão de jornada e extensão de remuneração. Mas um grupo de dentistas, no caso, que tinha um cargo público só e estendia a jornada, insistiram que o sindicato tinha que judicializar a questão deles. E a soma do que 3 dentistas teriam que receber dava aproximadamente R$800 mil, que tinha sido retido dos vencimentos deles. Nós achamos que não é possível, mas vocês estão insistindo. Conversamos com a diretoria do sindicato e dissemos para a diretoria do sindicato, vocês têm que conversar com eles, que se eles querem assumir o risco, eles assumam o risco também de pagar a sucumbência se perderem a ação. Bom, o sindicato estava numa situação política delicada, acabou não conseguindo fazer essa conversa com esses servidores. Nós judicializamos e colocamos o valor da causa, R$70 mil, só para ir para a justiça comum e não para o juizado. Bom, a prefeitura, sabendo que tem grande chance de ganhar, impugnou o valor da causa e o juiz mandou atualizar para R$800 mil. Um sindicato pequeno, que, se perder, vai pagar entre R$80 mil e R$160 mil para os procuradores do município. Então, na hora de discutir a judicialização, tem que pensar nisso também. Porque eu tenho certeza que nenhum sindicalizado, a vida inteira dele sindicalizado, vai pagar isso para o sindicato. Então, por que para você, às vezes, satisfazer, vou ser forte na expressão agora, satisfazer o capricho, eu ia falar do ego, né? O capricho de um determinado grupo, você compromete as finanças da entidade sindical, cuja finalidade e princípio é fazer a luta, a mobilização.
e não apenas recorrer ao Poder Judiciário, portanto, prejudicando a coletividade. Em todos os lugares onde a gente discute, que eu assessoro, eu sempre digo assim, nós sempre temos que observar uma coisa. Quando uma ação individual pode trazer prejuízo para a coletividade, a gente tem que não fazer. Porque se você, em razão do capricho, vou usar a expressão do doutor Arão, capricho de uma ou duas pessoas, você judicializa, e aí perde essas ações, e aí vai lá o sindicato ter que gastar fortunas, né? E agora tem mais, né? As multas nos recursos, né? Recurso, é protelatório, então vai ter mais multa, vai aumentar ainda mais e tal. Vejamos que como a gente precisa ter essa cautela sempre nesse processo de judicialização para evitar, primeiro, que a gente coloque isso. Outra questão importante. Num determinado momento, um grupo de oficiais de justiça foram redistribuídos numa comarca. Foram distribuídos, não. Foi redistribuído processos para eles. E eles, por conta e vontade própria, entraram com mandado de segurança. E aí, judicializaram, o Tribunal de Justiça disse o quê? Não, os processos têm que ser cumpridos por alguém. E negou a liminar, e essa liminar fez jurisprudência, que a gente fala, negativa, para todos os outros servidores, porque todos os outros servidores que quiserem fazer uma discussão novamente sobre isso, não vão conseguir. É igual a pessoa que quer que o sindicato judicialize para impedir a relotação, a mudança de local de trabalho. Bom, a gente gostando ou não, a jurisprudência é pacífica nesse sentido e tal, que salva aqueles casos de perseguição, retaliação, de arbitrariedades e tal. Quem tem direito à inamovibilidade do local de trabalho é o juiz e o promotor. Os outros, como diz a música de Milton Nascimento, devem estar onde o povo está. Então, se precisa do servidor em determinado local, então é uma ficção achar que a pessoa tem uma vaga fixa em determinado local. Então, quando você pensa em judicializar isso, você pode estar colocando em risco e formar um precedente, como eu confesso que eu já contribuí para formar esse precedente quando eu judicializei uma questão de 2 professores, que a gente não queria, mas eles insistiram, e a resposta veio exatamente essa. Professor não tem direito à inamovibilidade do local de trabalho. Quem tem direito, toda vez que um professor questiona um remanejamento, vem lá o gestor público e mostra essa decisão. Está vendo? Aqui a justiça disse que você não tem direito. Então, precisamos tomar esse cuidado também. Então, outra questão que eu queria lembrar é assim, que eu lembro que lá nos anos 80, quando eu ainda não era advogado, existia um grupo que se reunia para conversar sobre direito. E eu ia lá junto. Eu era dirigente sindical e eu ia lá junto. Era um chamado coletivo jurídico da Central Única dos Trabalhadores. E tinha uma discussão importante que se fazia lá naquele meio, que era o contrato coletivo de trabalho. O contrato coletivo de trabalho já se discutia naquele momento. E que, a parte de todas as discussões ideológicas que existiam em torno disso e tal, tinha uma questão muito importante, que, nessa visão do contrato coletivo de trabalho, estava embutida a discussão da organização por local de trabalho. Que você conseguisse tentar resolver o máximo de questões diretamente no local de trabalho, no caso de sindicatos de metalúrgica, por exemplo, que envolve várias empresas, várias montadoras, que você pudesse tentar resolver o problema lá dentro da montadora, fazer todo o esforço para que a questão se resolvesse lá, para que você não precisasse trazer para uma questão maior e ainda ter que judicializar. E eu achava isso muito interessante, porque, além de tentar retirar do Poder Judiciário assim, esse mando sobre os direitos dos trabalhadores, você ainda criava a possibilidade da real organização por local de trabalho, que está dentro da finalidade principal do sindicato. Bom, e outra questão, nesse contexto, que precisa ser bem destacada. Quando, com a emenda 45, foi criado o Conselho Nacional de Justiça, né? E o Conselho Nacional de Justiça, ele foi criado com uma finalidade bem específica. A gente queria que fosse, a gente sempre dizia que devia existir um órgão de controle externo do Poder Judiciário. Bom, mas não é o CNJ. O CNJ não é um órgão de controle externo, até pela sua composição. É interno mesmo e com finalidades bastante específicas, né, gente? Aí o que acontece? A maior parte do... E eu lembro de quando nós fomos para o CNJ, lá em 2008, é isso, André e Carol? A questão da URV? 2008. Nós fomos ao CNJ
dizendo o seguinte: no Poder Judiciário do Paraná existe uma distorção. Os magistrados receberam a URV já em 1997. Os demais servidores nunca receberam a URV. E levamos para o CNJ. Num primeiro momento, o relator, o Lins, lá do Rio de Janeiro, disse o seguinte: dou prazo de 60 dias para que o Tribunal de Justiça do Paraná resolva essa questão. Veio outro, pediu vista, os da LASEM, dizendo o seguinte: não, a autonomia administrativa e financeira do Tribunal de Justiça do Paraná, nós não podemos fazer essa intervenção. Mas existe um problema lá no Paraná. Ficou evidente que existe um problema. Foi a minha primeira sustentação no CNJ. Existe um problema. E esse problema precisa ser resolvido. Com base nessa decisão, o Tribunal de Justiça decidiu administrativamente, decidiu implantar os 11,98 e pagar o retroativo. Aquilo, para os servidores, na época, soou como uma grande conquista, né? E eu lembro que, no dia do julgamento desse pedido de providência, o advogado que estava lá também junto comigo, que nós dividimos a sustentação, ele disse o seguinte: olha, Ludmar, escreva. Daqui um pouco o pessoal vai achar que tem que protocolar reclamatória trabalhista aqui no CNJ. De tanto que as pessoas estão depositando a fé, né, de que o CNJ é a solução para todos os males. Embora não seja judicialização propriamente, até porque o CNJ diz que tudo aquilo que estiver judicializado, ele não decide a respeito, mas nós não podemos esquecer também que há uma expectativa, e, na minha opinião, a maior parte das vezes, muito equivocada por parte, daí vamos diretamente dos servidores do Poder Judiciário, que o CNJ é a solução para todos os males. Então, nós temos um problema de um valor que não está sendo pago, nós levamos para o CNJ. Aí nós temos uma questão de assédio moral, nós levamos para o CNJ. Aí nós temos uma questão de carreira, nós levamos para o CNJ. Só basta ver o que está acontecendo com a Resolução 219. A Resolução 219, que diz que deve unificar as carreiras, que é objeto da próxima mesa, unificação de carreira, e que o artigo 22 lá, que coloca isso, o resto tudo, para mim, é chicote no lombo do servidor, porque é o mínimo de servidor possível, produzindo o máximo possível, e é todos aqueles gráficos lá dizendo que processos baixados, processos novos, mais servidor, menos servidor, paradigma. Para mim, tudo isso, a única coisa que tem de positivo, aparentemente, é o artigo 22, que fala dessa unificação de carreira. Nós estamos vivendo, depois vai ser falado sobre isso. Na verdade, o CNJ já vai para quase, no próximo ano já serão 3 anos, né, de discussão. O Tribunal de Justiça mandou um projeto, do Paraná mandou um projeto para o CNJ, por força de uma liminar, num pedido de providência, que, segundo a avaliação da direção, ela foi mais nociva, né, do que positiva para essa discussão. E o que acontece? E o CNJ não faz nada. Então, essa é outra questão, que o CNJ não é a tábua de salvação de todos os males. Então, tá. E dentro dos últimos 3 minutinhos que eu tenho aqui, o que eu quero concluir isso? Eu sempre falo, sempre quando sou convidado para falar em algum lugar sobre algum tema, eu digo assim, eu não consigo terminar de falar sem fazer alguma proposição. O papel precípio do sindicato, desde a sua origem, né, e no caso dos servidores públicos, desde 1988, porque antes de 88 vocês não tinham sindicato, mas vocês não deixavam de fazer a luta. A luta era feita do mesmo jeito, com associação, sem associação, com qualquer tipo de organização, a luta era feita sempre. Na verdade, as negociações coletivas entre servidores e administração pública, ela deveria se constituir num acordo que vinculasse o chefe do poder a mandar o projeto de lei para a Assembleia Legislativa. Porque hoje se discute, se conversa, se negocia, se acerta tudo, mas daí fica na dependência do chefe do Executivo, do Judiciário, né, ou do Legislativo, cada um com a sua competência, de mandar o projeto para a Assembleia Legislativa, sem garantia que será mandado. Então, essa é uma questão que é uma dificuldade. Isso, no meu entendimento, precisaria mudar o artigo 61 da Constituição. E aí não vamos esquecer que qualquer mudança, nesse momento que nós vivemos no Brasil, que seja feita na Constituição, não será para ampliar direitos, será para retirar direitos. Eu escutei ontem à noite o novo presidente eleito dizendo que o artigo 7º da Constituição é muito ruim, que o artigo 7º da Constituição engessa tudo. Pois é, o que está sobrando para a gente é o artigo 7º, porque lá na CLT já desmontaram tudo.
que está sobrando para a gente é o artigo 7º, garante o 13º, garante as férias, garante adicional de insalubridade, garante a aposentadoria, garante esses direitos. Está no artigo 7º, mas já estão falando em mudar. O 61, com certeza, não vão propor mudar, que é para garantir que algumas coisas deixem de ser competência privativa do chefe do executivo. Então, a penúltima questão eu coloco. O modelo de greve que a gente sempre fez, ele não consegue se sustentar só do jeito que ele é hoje. Nós precisamos aperfeiçoar, nós precisamos criar mecanismos que fortaleçam as formas de mobilização e, na questão da greve, que fortaleça a greve também. Então, o desafio que eu quero deixar no final é primeiro dizendo o seguinte: o quanto nós devemos fazer a discussão categoria para dizer o seguinte: olha, um advogado falando isso é ruim para a classe, né? Mas o quanto nós temos que nos esforçar para dificultar a judicialização das questões, para que as questões sejam conquistadas com aquilo que é a finalidade do sindicato, que é a organização, a mobilização, a luta. Não, até porque, isso que eu falo, lá nos anos 80 tal, a gente falava o seguinte, e eu não tenho nenhuma preocupação em falar isso. O que os sindicatos diziam sempre? Os sindicatos diziam sempre o seguinte: nós não podemos ir ao Poder Judiciário, porque o Poder Judiciário é burguês e está do lado dos patrões. Esse era o discurso. E quando eu falo Poder Judiciário, não estou falando de vocês, estou falando de quem decide, que são os magistrados. Tá? E o poder burguês, ele está lá, está contra os trabalhadores. Esse livrinho aqui, um livro bem modesto, assim, ele mostra que toda vez que o sindicato tem dificuldade em fazer a mobilização, cresce assustadoramente o processo de judicialização. E, principalmente, de ações individuais, que é outra discussão que eu faço. O sindicato deveria bancar ações individuais? Ou a finalidade do sindicato é bancar ações coletivas, que têm um caráter ideológico por detrás, que faz com que as pessoas discutam, no mínimo se reúnem para decidir numa assembleia que vão judicializar, enquanto que cada um vai buscando sua migalha lá. Então, essa é uma discussão que eu coloco sempre como provocação. Deveria o sindicato priorizar isso? Né? Nós sabemos que na iniciativa privada o esquema é um pouco diferente, né? Na maior parte dos casos, o sindicato tem um convênio com o escritório e as pessoas são dirigidas para esse escritório. Mas no serviço público, se for bancar ação individual, não tem como fazer isso. Não tem como fazer isso, porque, primeiro, os advogados na iniciativa privada, depois o doutor me corrija aí se eu estou falando errado, mas assim, as possibilidades, pelo menos até antes da reforma trabalhista, de você ter uma solução mais rápida do litígio, é muito maior do que no serviço público. Muito mais rápido. A possibilidade de você até fazer um acordo, isso faz com que o trabalhador receba antes e menos, né, porque tem esse problema também, e também o advogado tem os seus honorários antes. No serviço público, uma boa parte das ações judiciais não tem honorários. Não tem discussão. Né? Às vezes, há um mandado de segurança para impedir que uma pessoa tenha qualquer direito suprimido. Isso não tem participação nenhuma. Então, o desafio que eu quero deixar ao final é que a gente consiga fazer essa discussão com a categoria, de que o papel principal do sindicato não é judicializar, porque se fosse o papel principal judicializar, não precisaria ser sindicato. Bastaria ser qualquer outro tipo de organização, ou mesmo um escritório de advocacia que oferecesse seus serviços para aquelas pessoas. E segundo desafio é que a gente aperfeiçoe a discussão de como a gente pode potencializar instrumentos históricos de mobilização, seja as paralisações, seja as operações tartaruga, seja as operações padrão, e principalmente a greve, de maneira que elas sejam mais efetivas. Por quê? Eu sempre reafirmo isso. Uma greve numa empresa metalúrgica, 5 minutos depois, o dono do capital da empresa está tendo prejuízo, porque está parando a produção. Está parando a produção. No serviço público, a greve começa e só vai ter o efeito político, que às vezes demora alguns dias. Demora alguns dias. Outra questão que eu coloco sempre aqui, que eu falo assim, na iniciativa privada, os trabalhadores partem da ideia de que vão fazer a greve e que o desconto é algo como certo. E que depois eles vão negociar se não desconto ou não. Infelizmente, o servidor público começa a greve e 2 dias depois, 3 dias depois, já quer saber se vai descontar o dia, porque senão ele vai perder a licença especial, a licença prêmio. E daí já vem, eu sempre falo, a gente orienta tudo 2, 3 dias antes da greve, mas 3 dias depois o pessoal esquece tudo. Né? E começam a levantar essas questões. Então, da gente ter esse entendimento da finalidade do sindicato e ter a determinação de que, para fazer uma mobilização, ela tem custo. Tá?
E que a judicialização seja usada. Eu, até hoje, tem uma frase que eu usei numa entrevista que eu dei, que eu gosto de repetir, porque eu achei que ela foi bem colocada até na época. Para mim, o jurídico é uma ferramenta do sindicato. É uma ferramenta. O principal instrumento do sindicato não é o jurídico. O jurídico é uma ferramenta. A principal atividade do sindicato é a sua organização, sua mobilização e sua organização por local de trabalho, de forma que lá no juizado onde você trabalha, o sindicato esteja presente todos os dias. Então, é isso que eu quero colocar como provocação para a gente fazer o debate. Muito obrigado. Agora, com a palavra, o doutor Clériston Piton Bulhões. Doutor Clériston é advogado, especializado em processo civil, sócio do escritório Lacerda Matei e Bulhões, advogados. Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, agradecer o convite do sindicato para compor essa mesa. Quando nos chamamos para falar sobre esse tema, realmente para nós advogados é um pouco complicado falar do tema. Era muito melhor chamar um sociólogo para criar uma crise de tensão aqui. Porque para o advogado dizer não judicializa é difícil. Só acontece isso quando você deixa de ser advogado trabalhista. É uma distinção muito grande entre ser advogado trabalhista e ser assessor jurídico. Então, só quem diz as palavras que o Dr. Ludimar disse é quem é assessor jurídico, que são totalmente diferentes. O assessor jurídico e o advogado trabalhista. O advogado trabalhista quer demanda. O assessor jurídico pensa na estratégia, na atuação e como o sindicato vai funcionar e como ele vai lidar para se fortalecer. São coisas diferentes. Então, a judicialização, é óbvio que nós estamos debatendo aqui no âmbito da relação sindical, mas a judicialização no Brasil, ela é muito maior e mais complexa por uma questão também social e sociológica. No Brasil, nós temos algumas desvirtuações muito graves. E, nos últimos anos, com o enfraquecimento do Estado, enfraquecimento dos entes políticos, o Poder Judiciário acabou ainda mais sendo preponderante. Então, não só o movimento sindical, como a própria sociedade, começou a buscar mais o judiciário e acreditar que aqueles togados não eleitos são a solução para todos os problemas. Porque quem é eleito é um problema, quem não é eleito está longe da contaminação política. E aí impõe a todo esse poder judiciário uma salvação para tudo, transformando alguns juízes em deuses, como nós estamos vendo. E nisso é o cidadão comum. O movimento sindical também partiu para esse caminho. Porque no Brasil nós temos um outro fenômeno, que é o brasileiro não prestigia o trabalho. Trabalhar no Brasil é vergonhoso. A elite brasileira não prioriza o trabalho. Estava lendo um texto recente falando da questão dos judeus que ficavam no campo de concentração da Alemanha, que em alguns deles tinha a placa, o trabalho libertará. E isso, no Brasil, você percebe isso também na elite, parece uma piada, né? Mas é uma verdade. Recentemente eu tive uma palestra com o procurador-chefe do Ministério Público, e ele contando uma história de que o filho dele, aos 19 anos, foi morar na Austrália, e é normal os jovens nos países de primeiro mundo trabalham em diversas funções diferentes. E esse filho começou a trabalhar como pedreiro. E o outro filho dele, mais velho, é advogado, Dr. Fleury. Aí ele dizendo que, quando chegam os amigos e perguntam, como é que está seu filho? O mais velho está aqui, em Brasília, é advogado, e o mais novo é pedreiro. Aí diz todo mundo, meu Deus, o que aconteceu com ele? O que é que deu errado? Ele, não, mas ele é pedreiro lá na Austrália. Ah, tá. Na Austrália pode. Não pode no Brasil. Então, assim, o trabalho não é prestigiado. A mentalidade da sociedade brasileira é escravagista. E, nos últimos anos, o que nós estamos vendo com o pensamento neoliberal
com o pensamento neoliberal que contaminou diversos países e que estava demorando para contaminar o Brasil, estava demorando. Nós tivemos aqui, diferente de outros países, um fenômeno político e que impediu esse crescimento, retardou essa chegada ao Brasil, que hoje esse fenômeno está preso, mas é um fenômeno que existiu no Brasil e que estava no poder naquele momento e que atrasou essa mentalidade. Por que eu digo que atrasou essa mentalidade? A mentalidade que hoje o Brasil está tendo e é a realidade que nós vamos ter que enfrentar nos próximos anos, que é não só de não prestigiar o trabalho, como acabar o trabalho. Acabar o trabalho. Recentemente eu fiz um curso na Espanha, onde a professora perguntou isso. Há trabalho? Para que trabalho? E agora em São Paulo um outro relembrou, não sei se vocês lembram, os mais velhos podem lembrar, a primavera de 68, na França, onde a foto era um bebê, e aí perguntava ao bebê, será que ele terá trabalho? Então, quando a gente para pensar no cíclico do capitalismo e na relação do trabalho, nós vamos observar que o que está acontecendo hoje com, eles chamam da desrubatização dos serviços e do trabalho, a ruptura da relação trabalhista, e com isso, toda essa questão da construção da sociedade frente ao judiciário, porque nós estamos hoje numa relação fragilizada, frente ao judiciário e frente à sociedade. E de uma relação onde não mais se discute os direitos. Não mais se discute direitos. Nós não discutimos mais o direito do cidadão. Porque no Brasil, agora, nós deixamos de ser cidadãos para o judiciário e para a política. Nós somos consumidores. Nós somos elementos de uma mecânica econômica. Não somos mais cidadãos. Então, enquanto antes a gente debatia direitos, hoje a gente está debatendo os números da informalidade e da contribuição, do pagar o plano de saúde, da previdência privada. O brasileiro está deixando de ter direito e está achando normal. E toda vez, aí eu estou voltando, porque vocês vão entender a conclusão disso, as pessoas hoje não enxergam mais em si um cidadão de direito. Não se enxerga. E não vê o trabalho como um direito. O trabalho virou mercadoria. Então, 80 anos de luta que nós tivemos, desde a Convenção da Pensilvânia, a OIT de 59, as convenções internacionais, as normas, tudo isso hoje está se resumindo a trazer o trabalho a uma condição de mercadoria. E por que eu estou trazendo essa discussão para vocês? Porque o movimento sindical, os dirigentes, os trabalhadores, diariamente nos preocupam para judicializar demandas. No nosso escritório tem centenas de ações coletivas, de 5 mil pessoas, de 3 mil pessoas. A gente faz isso diariamente, é nosso trabalho fazer isso. Mas o que eu tenho dito para as pessoas a gente é pessimista na análise e otimista na ação, obviamente. Mas o judiciário hoje não está para o nosso lado. A judicialização hoje de qualquer demanda, seja ela ativa, seja ela defensiva, tem que ser analisado com muita cautela. Porque a mentalidade hoje do judiciário está mais próxima dessa mentalidade onde não há direito e onde nós hoje somos apenas mais um número na economia. Então, esse discurso, gente, o judiciário está assimilando. E aí, quando nós estávamos conversando lá fora das ações diretas de constitucionalidade, a gente tem que lembrar que, por mais que a gente hoje demande no piso, e às vezes a gente consiga uma boa resposta do juiz,
em algum momento isso vai se afunilar, e lá em cima, a decisão não vai deixar de ser política. Não vai deixar de ser política. É por isso que a judicialização é instrumental, mas a atuação política e a organização e a disputa da sociedade desse conteúdo de que nós somos seres de direitos e não um ser no número da economia, só nessa disputa na sociedade é que nós vamos fazer alguma diferença. Porque a simples judicialização dessas demandas serão decididas nas demandas, nas súmulas, né, na enxurrada que os tribunais superiores vão dar nesse tipo de decisões. E a gente vai ser mais um número derrotado. O conflito que nós vamos ter pela frente, como eu estou dizendo a vocês, é um conflito difícil, porque o movimento sindical está fragilizado, o movimento sindical está olhando mais para dentro do que para fora, mais nas suas brigas internas do que na conquista de novos associados, de novas demandas. Não percebeu que o modelo que está aí já não é servível, já não existe mais. Eu disse para algum dirigente, gente, vocês esqueçam a unicidade sindical, isso vai acabar. Comece a pensar em outra coisa. Comece a atuar já para buscar a pluralidade sindical. Ou esqueça esses sindicatos gigantescos, você vê do mundo inteiro a comissão de trabalhadores. O fortalecimento da comissão de trabalhadores, e eu estava dizendo aqui para eles, olha, comissão de trabalhadores, fala comissão de fábrica, é comissão de fábrica. O Brasil não tem cultura de comissão de trabalhadores. Não tem. Porque só funciona em fábrica. Por quê? Porque lá, um protege a vida do outro. Você está na plataforma marítima, se você der um erro, ou você morre, ou você mata todo mundo que está ao seu redor. Então, um com o outro ali, protegendo a vida do outro. Em qualquer outra área, eu digo porque eu advogo não só na área da indústria, como em outros setores também, não há essa união. Há uma disputa entre os trabalhadores, muito grande. E essa comissão de fábrica, no Brasil, nunca se fortaleceu. Mas o que nós temos no Brasil hoje, gente, é um cenário complexo, porque nós estamos em um estado onde nós estamos começando uma era neoliberal, de um ataque que apenas começou, que o judiciário que está aí não vai enfrentar, o judiciário que está aí, eu tenho dito para alguns colegas, disse, olha, não vai ter nenhum enfrentamento social. Isso para mim é claro. Ou alguém acha que o Barroso vai defender algum direito dos trabalhadores? Né? Talvez o Fachin possa discutir um outro tema, como foi a contribuição sindical, que até que ele fez o enfrentamento, mas o restante não vai ter enfrentamento. O enfrentamento, e eu vou dizer a vocês, vamos dizer no futuro, o Supremo vai ser considerado de esquerda. Por quê? Porque vai discutir liberdades individuais. Nada mais liberal do que liberdade individual. Nada mais liberal. Mas, para eles, no neoliberalismo, isso é comunista. Discutir liberdades individuais. Então, o Supremo não tem nenhuma esperança de uma ação em relação a liberdades, a direitos sociais, a disputa do sindicato de direitos sociais. Toda a ação será voltada apenas para liberdades individuais. Eu, na minha apresentação, eu fiz até alguns levantamentos. Você pode passar rapidinho, porque eu tinha feito uma fala um pouco explicando do histórico dos sindicatos, mas um público como o de vocês, de servidores públicos, que já conhece e sabe esse nascedor, não teria sentido. Aí você pode ir passando. E aí, falando um pouco da liberdade de filiação, do artigo 8º, passa um pouco mais, e da substituição processual. Esse tema, que o colega também falou, quando a gente fala do Supremo e da questão dos servidores públicos, que sempre foi uma briga nossa em relação à substituição
pelo sindicato, e eu só vou trazer uma discussão aqui, porque aqui é um tema também que vocês conhecem bem, da questão das ações coletivas, e eu estava falando sobre isso, a unicidade e a pluralidade sindical. Hoje, eu vejo dirigentes sindicais chegarem para mim e dizer, olha, eu só quero entrar com ação de filiados, ou vou fazer uma ação civil pública para meus sócios, ou vou mudar meu estatuto para a convenção coletiva só atingir os meus sócios. Esse é o debate da vez. Para mim, um retrocesso. É um retrocesso. Porque você está deixando de ser sindicato para se transformar em associação. Eu digo, gente, então fecha o sindicato, abre uma associação, que você vai representar só o seu sócio. A grande coisa do sindicato é prestigiar a categoria, a ser grande. Todas as minhas ações coletivas eu peço da categoria, e a empresa que pede para limitar para os associados, por que eu vou limitar? Eu quero atingir a todos. Eu acho que o sindicato tem que se transformar e pensar em um a mais para os seus filiados. Eu dei um exemplo do sindicato que eu atuo, que eu fiz o seguinte: eles têm uma PLR alta. Então, quem é filiado recebe PLR em junho, antes do São João. Quem não é em julho, depois do São João. É o mesmo valor. A diferença é de um mês para o outro. Mas faz toda a diferença no chão de fábrica. Porque quem recebe antes do São João sai curtindo com o outro, diz, olha, meu São João vai ser bom, vou para Margosa, vou tomar minha cerveja. E o outro só recebe no mês seguinte. Porque eu sempre digo, olha, não adianta você tornar o associado mais caro do que o não associado. Porque no fim da história, o patrão vai sempre botar para fora o filiado, que é mais caro. Então a ideia é se transformar, é fazer com que você faça na sua ação uma diferença, que pode até não ser financeira, mas pode ser estratégica, para repensar o movimento sindical. O sindicato, quando entrava com a ação de substituição processual, era só para sócios. No TST, né, colega, era só para periculosidade, né, tinha toda uma limitação, só que em 2007, o Supremo cancelou, teve uma decisão que gerou o cancelamento da súmula do TST, que fazia essa limitação. Eu lembro que eu fazia um curso com o Calmon de Passo, nessa época, e o professor Calmon me chamou, né? Sabia que eu tinha muitas ações coletivas para os petroleiros, e aí chegou para mim e disse, olha, parabéns, você deu sorte, eu perdi. Eu disse, perdeu, professor? Foi. Ontem o Gilmar Mendes me ligou, pedindo meus pareceres, ele fazia os pareceres para os bancos, defendendo a limitação da substituição processual, mas fomos derrotados. E o sindicato hoje pode não só fazer a ação coletiva, como também representar os afiliados na execução. Individual, homogênea, heterogênea. Então, essa decisão foi em 2007, foi que mudou toda essa lógica. Antes o sindicato não podia fazer essas ações. E, na época, nós estávamos fazendo ação de horas extras. Nós fizemos uma ação de horas extras para 5 mil petroleiros na Bahia. E ganhamos essas ações. E todo mundo dizia que era loucura nossa, que não ia ganhar nunca essas ações, nós ganhamos. E essa súmula foi que nos salvou, porque estava essa discussão, o TST queria anular as ações, dizendo que o sindicato não podia discutir hora extra, mas essa decisão acabou consolidando e nós ganhamos. Quando a gente fala da judicialização, da nossa situação atual, de um quadro onde nós temos um judiciário liberal, um governo neoliberal e uns trabalhadores na linha de alçada de tiro, de ataque dos dois lados, nós, nas nossas ações de substituição processual, nós vamos discutir isso, que é os direitos difusos, onde aqui nós temos um conflito com o Ministério Público do Trabalho, que disputa conosco essa representação do direito difuso, os adicionais de insalubridade, de periculosidade, as questões coletivas, mas aí vem o ponto que foi esse avanço de 2007, que discute os direitos individuais homogêneos e heterogêneos, que, inclusive, tinha uma súmula no TRT que foi cancelada, que impedia essas ações e que hoje é permitida fazer essas ações individual homogêneo. Eu tenho falado com meus colegas advogados que hoje
eu não tenho pensado em outro tipo de ataque, falo ataque no meio judicial, quando a gente representa os sindicatos, do que buscar na raiz. Nós estamos sendo obrigados a buscar na fonte. O artigo 7º é nossa fonte, e que eles, né, estão querendo, com tudo, ele já, o presidente ele disse que a informalidade é o caminho, é uma pena, é o artigo 7º, mas nós temos outras bases também que nós temos que beber da fonte. Por enquanto, porque daqui a pouco não sei o que vai acontecer, mas o Brasil também não é acostumado, os advogados trabalhistas não usam muito no Brasil, que são os tratados internacionais, a norma internacional do trabalho, onde todos os países do mundo usam muito mais do que o judiciário brasileiro. O Brasil é signatário de boa parte das convenções, mas o judiciário brasileiro não gosta, também os advogados brasileiros não gostam, de provocar isso. Mas hoje, eu não vejo como fazer, num futuro próximo, um enfrentamento no judiciário com que nós vamos enfrentar, seja no setor público, seja no setor privado, sem buscar dessa fonte que é as normas internacionais. Aí, quando falo, são direitos humanos, que não são somente para os humanos direitos, mas para todos os humanos. Né? Aí, vamos seguir, pode passar. As normas da OIT, esse ícone que foi do Tratado da Pensilvânia, que é o trabalho não é mercadoria. Como eu disse a vocês, são 80 anos que a gente trouxe esse conceito de que trabalho não é mercadoria. A OIT referendou, diversos países referendaram, e que hoje o trabalho virou mercadoria. Nada mais exemplar do que o logaritmo. O logaritmo transformou o trabalho em mercadoria. Quem acompanha o que é o Uber e outros, parecido com o Uber, que transformou o trabalho em mercadoria. E eles acreditam que são empresários. Né? Então, essa raiz nós temos como deixar de fazer, que é buscar o trabalho que não é mercadoria, a Declaração de Direitos Humanos e, óbvio, pode passar, por favor, as convenções internacionais. A 87 nós não validamos no Brasil, porque achava, e não sei se você sabe, que boa parte foi porque ela tratava da liberdade de associação dos servidores públicos. Foi isso que levou o veto da 87. Né? Ela tramita há muitos anos, ela não foi mais, os privados foi aceito, mas o governo brasileiro não acatou a 87 por causa da liberdade sindical dos servidores públicos. As demais vigoram, e o Brasil recepcionou, né, que trata do direito de sindicalização, da negociação coletiva, inclusive do servidor público, foi por isso que a Constituição de 88 colocou, né, proteção... A proteção de representantes dos trabalhadores também, e aqui falo dos atos antissindicais, a organização dos trabalhadores rurais, direito de sindicalização da relação de trabalho, da administração pública. Então, são normas internacionais que o Brasil referenda e que são importantes nessa disputa que nós vamos ter com o capital e com o poder público, que também teremos que enfrentar nas nossas discussões judiciais. Eu fui num debate lá em Belo Horizonte, que o advogado do sindicato dizia o seguinte: olha, antigamente os advogados sindicalistas corriam do ICOD, hoje correm do Ministério Público. E o Ministério Público do Trabalho tem uma situação de atuação no âmbito da ação civil pública, concomitante com os sindicatos, ação em defesa de direitos, atuação como fiscal da lei. É raro, no resto do mundo não existe Ministério Público do Trabalho, são poucos lugares. Ao contrário do que dizem, a Justiça do Trabalho existe em dezenas de países do mundo. O Ministério Público do Trabalho aqui não existe. São poucos os países que possuem o Ministério Público do Trabalho. Quando a gente fala da judicialização da atividade sindical, também há uma judicialização das eleições sindicais, há um aparelhamento das estruturas sindicais em diversos lugares. Então, essa questão da liberdade sindical, liberdade de organização, dos conflitos políticos, eu tenho dito, olha, o sindicato não pode se fechar dentro de si. E aí geram demanda. A gente estava dizendo exemplo de sindicatos que representam 20 mil pessoas e que tem 300 filiados, que tem dono. E aí você tem que judicializar, você tem que ir no Ministério Público, você tem que fazer um enfrentamento para tomar para a categoria o movimento sindical. Isso tem sido algo muito comum.
Com o fim do imposto sindical, vamos ver o que vai acontecer, está cedo para dizer, mas é uma coisa que aconteceu muito nos últimos anos. É um pouco também do que o colega disse, né? Que a judicialização de demandas individuais e coletivas como meio de instrumentalizar a ação e de suprir a falta de ações coletivas. Então, o judiciário e a ação jurídica do sindicato tem que ser para instrumentalizar a luta, e não para suprir a falta de ação e de luta do movimento sindical. Isso eu digo, eu atuei com um sindicato que eu não aguentava mais, eu brigava com o diretor jurídico, dizendo, olha, não vou ficar instrumentalizando isso, porque cria um desgaste grande com o Ministério Público, com o Judiciário. Você tem que fazer atuação política, você tem que fazer a reunião, você tem que enfrentar o empregador. E ela insistindo, e aí eu não fiz, e ela começou a fazer por conta própria. Até que o chefe do Ministério Público da Bahia chamou uma reunião e disse, olha, se vocês continuarem mandando demanda, eu vou entrar com um pedido de auditagem dentro do sindicato, porque vocês estão querendo que eu trabalhe para vocês. E aí foi que ela se assustou e parou de fazer aquela demanda, porque tudo era, vamos mandar para o Ministério Público. Então, não é. O Ministério Público tem um papel. E agora, com o fim do Ministério do Trabalho e com o fim da SRTE, ou seja, sem a SRTE, que é hoje um meio de mediação de conflito, que a gente usa muito, porque ali é administrativo, não tem judiciário, não tem ninguém lhe vendo, porque você vai no Ministério Público fazer uma mediação, o Ministério Público pode descobrir naquela mediação algo que entra com ação contra o emprego e contra o empregador, e contra o empregado, claro. Porque às vezes você está negociando algo que não pode nem negociar na frente do Ministério Público. E na SRTE você fazia a mediação. Na área privada, comum, por exemplo, taxa assistencial, diversas outras questões que a SRTE não há problema. O Ministério Público diz, olha, aqui não, eu não quero que negocie isso. Então, com o fechamento do Ministério do Trabalho e Emprego, só resta o Ministério Público como mediador. Mas uma coisa é mediar o conflito, outra coisa é servir como agente de ação do conflito. Porque se eles podem fazer ação civil pública, o sindicato também pode. Em um estado onde nós estamos caminhando para um logaritmo, nós estamos caminhando para vouchers. Na Alemanha, na Itália, é voucher. Você chega e paga um voucher de 300 euros, você entrega ela e diz, olha, está aqui, eu quero que você trabalhe 15 dias. Está tudo incluído nesse voucher. Ela vai, digita o número, o nome, e entra na conta dela o dinheiro. Ela trabalha os 15 dias e vai embora, e vai procurar um outro voucher. Vários países já estão funcionando assim. É isso que o Bolsonaro fala da informalidade. É trazer para o Brasil o voucher que é adotado em alguns países do mundo. Só que isso lá é usado pelos universitários. Muito comum entre os universitários, que usam isso para ter um dinheiro a mais quando faz seus cursos. Aqui não. Querem fazer com que o trabalhador geral, os pais de família, use vouchers. Coisa que é só precarizador. Eu coloquei também no final a questão dos interditos de greve, que o doutor Ludmar falou também, né, de que toda vez que a gente faz greves, tem um interdito proibitório. E, doutor, tem algo pior do que interdito proibitório, que é o habeas corpus coletivo. Bem pior. Né? E eu me sinto culpado porque eu entrei com habeas corpus contra a Petrobras em 2011 para tirar trabalhadores que estavam lá há 5 dias sem sair, trabalhando quase que 24 horas. E aí, entrei com o habeas corpus, fomos liberar com o oficial de justiça, e saiu 5 pessoas, de uma refinaria com 800. Não tinha 800, claro, tinham 200 pessoas lá dentro, mas saíram 5. Aí o que a Petrobras fez? Fez o contrário, entrou contra o habeas corpus, com o habeas corpus contra o sindicato, dizendo, olha, eu quero que quem está lá de fora entre. Porque quem está lá de dentro, aí quem está lá de dentro está recebendo hora extra, aí criou um inferno. Multas milionárias para a entidade sindical. Porque eles ficam juntando comprovante como se o sindicato tivesse impedido de entrar e não tem ninguém no portão. E o empregador usa o seu poder de mando para recolher assinaturas. Então, você tem ideia, eu estou com habeas corpus de 7 milhões na Justiça do Trabalho. Veja, não é na Justiça Comum, é na Justiça do Trabalho. Então, essa questão da judicialização, às vezes você faz uma ação pensando no bem, pensando nos direitos do seu trabalhador, e o empregador aprende e usa contra você para lhe causar mais dano do que você causou nele. Eu digo que nós estamos nesse momento, desculpe até a fala um pouco pessimista, que eu disse no início, que a gente é pessimista na análise, mas temos que ser otimista na ação. Porque não tem como não visualizar
o cenário que nós estamos vivendo, e especialmente no judiciário, que vocês trabalham no judiciário e sabem como é esse enfrentamento. Porque o judiciário não só é burguês, mas ele é mantenedor. Então, o judiciário serve para manter o sistema. E o sistema, como está sendo feito no Brasil, e o que está sendo projetado para se fazer, eu entendo que é papel do sindicato confrontar. Isso não é disputa partidária, é função do sindicato. Porque o Estado que está aí vem para precarizar direito, transformar o trabalho em mercadoria, transformar o trabalhador em culpado, botar o trabalhador para pagar a conta. E é papel do sindicato fazer esse enfrentamento. E esse enfrentamento vai ser frente a um judiciário que tende a manter o poder constituído e ao poder eleitoral e ao poder midiático. Quando você discute direito previdenciário, não tenha dúvida que o fim do SUS, por exemplo, interessa a diversos operadores de saúde. O fim do INSS, gente, interessa a muitos bancos do mundo que querem previdência privada no Brasil. Então, o conflito é muito maior do que o Brasil. Nós temos todo um mercado de capital internacional olhando para esse país que estava fechado para ele e que agora está aberto. E não é a nosso favor. Agradeço a atenção de vocês. Obrigado. Eu me senti contemplada com a explanação de vocês em cima do tema, que foi um tema que foi eu que encaminhei na Assembleia lá, da definição aqui das pautas que seriam discutidas. E uma coisa que me chamou a atenção logo de início, que eu me senti logo contemplada, foi o que o senhor Ludimar, não é isso? Começou falando sobre a atividade principal do sindicato, que seria aglutinar as pessoas para lutar pelos seus direitos. Quando ele disse isso, e é algo que nós temos consciência, pelo menos eu acredito que quem está aqui, nós temos plena consciência sobre isso, mas ele me contempla sobre aquilo que eu quero trazer queria trazer para o debate com esse tema. Eu digo isso porque uma das coisas que me incentivou a questionar, a pedir essa pauta, foi algo que me incomodou no Sintage, que foi um momento que eu percebi que estava havendo um excesso de judicialização das pautas. E essa discussão, ela veio de vários anos, na verdade. A gente começou a refletir, começando com a questão de a gente não ter o linear e a base querer que judicialize, e a gente não conseguir implementar ações de greve, de mobilização, e, ao invés disso, apenas exigir da coordenação que judicializasse. E isso foi em algumas pautas. Passou por essa reflexão, como passou também por uma coisa engraçada, que foi quando nós chegamos ao Sintage e nós tínhamos uma sala de convivência. E essa sala de convivência, por conta do número de ações que o sindicato estava tendo e pela necessidade de se ampliar o quadro do jurídico, foi necessário modificar lá a estrutura e passou para aquela sala. E a gente perdeu a nossa sala de convivência. Aí eu fiquei pensando, o pessoal não vem aqui se mobilizar, ainda toma a nossa sala de convivência. Complicado, né? E aí, fazendo uma reflexão mais ampla, eu peço licença até para citar aqui o professor Alisson. Ontem ele falou que a gente estava em um momento em que era preciso fazer a luta da consciência de massas. E essa luta, a gente tem um problema por causa do tempo, porque a gente está enfrentando, como o senhor mesmo colocou, seu Clériston, né, um momento que é totalmente negativo. E a gente não tem tempo para, talvez, implementar algo a longo prazo, mas a gente precisa de uma ação incisiva. Olhando por outro lado, o sindicato também sofreu, como nós, vários ataques e está sofrendo. E aí tem a questão da retirada do imposto sindical. E a questão da judicialização, ela trouxe alguns pontos positivos, como, por exemplo, o aumento no número de filiados. Pelo menos eu faço essa análise dentro do Sintage. A gente aumentou consideravelmente, acho que Beth está aí mais para explicar sobre isso. Então, a minha pergunta é basicamente o seguinte: essa judicialização, agora, esse excesso de judicialização, seria uma estratégia também de sobrevivência do sindicato? E se for essa estratégia de sobrevivência, como fazermos
para que isso não afete a nossa atividade principal, que é justamente a luta, a mobilização. Como que o sindicato pode implementar, manter a sua essência diante a tudo isso? Obrigada. Essa fala do Dr. Ludimar tem sido constante lá com a gente, porque lá no Paraná nós temos... meu nome é Andréia, Paraná. Nós temos enfrentado um grande problema, porque os servidores realmente não querem fazer a luta e querem judicializar. Nós temos uma associação lá que, na verdade, é um verdadeiro escritório de advocacia. Então, eles não fazem luta nenhuma, mobilização nenhuma, jogam para o lado do sindicato e eles judicializam tudo e vão para o CNJ. Então, essas são as atividades. E muitos dos nossos começam a olhar aquilo com bons olhos. Uau, né, isso mesmo. E já viu, trabalhando no judiciário é meio, né, advogado, todo mundo entende de direito, então, enfim... então, realmente, é uma luta que nós temos feito lá no sindicato, porque a gente sofre muita pressão. E o Dr. Ludimar tem sido essa ponte, até pelo histórico dele, né? O Dr. Ludimar foi líder sindical também, e de ter essa visão. Qual é o real papel do sindicato, na verdade, né? E a Dani me contemplou também, em parte, com a pergunta que ela fez justamente no que fazer, né? Nessa questão. Esse é para o Dr. Ludimar. Para o Dr. Clériston, quando você falou da questão na judicialização, então, nas ações judiciais, de não ser apenas para os filiados, mas estender para todos os servidores, né? A minha pergunta então, qual a vantagem de ser filiado? Se eu não sou filiado e o meu colega e o sindicato entra com uma ação e ganha para todo mundo, eu vou me filiar para quê? Tendo em vista que muitos, pelo menos no Paraná, têm uma visão distorcida do que é o sindicato. Acha que nós somos prestadores de serviço. Então, diante desse quadro, o que o senhor acha? Obrigada. Eu vou passar logo a palavra aqui para o doutor Ludimar, que ele vai responder tanto a Dani como a Andréia, e depois eu passo para o senhor, doutor Clériston. Eu sou meio abusado, né? Eu aproveito da pergunta para falar alguma coisa que eu esqueci de falar. Eu quero, na mesma linha do doutor, dizer uma questão muito importante. Nós sabemos que esse momento que nós estamos vivendo no Brasil, do Estado mínimo, que já está atingindo vocês e vai atingir muito mais, e eu nunca deixo de falar que no Brasil foi criado um ministério, que era o Ministério da Administração e Reforma do Estado. O Bresser Pereira era o ministro da Administração e Reforma do Estado. E ele editou 17 caderninhos, cada um deles falando o que tinha que ser feito no Brasil. E no primeiro caderninho que ele editou, nas primeiras páginas, ele fala o seguinte: nós temos que garantir o Estado mínimo no Brasil. Está escrito isso lá, entrar no Google aí, pega o caderninho do Bresser Pereira. E para isso nós temos que privatizar tudo que for possível. O que não for possível privatizar, nós temos que terceirizar. E o que não for possível terceirizar, nós temos que fazer esse serviço com as entidades auxiliares do Estado, que são as OS, as UCIPs, as fundações estatais e tal. E nós temos que nos preocupar apenas com as carreiras típicas de Estado. E disse quais eram as carreiras típicas de Estado: Receita, Diplomacia, Judiciário e Segurança Pública. E quando fala em Judiciário, ele não está falando de vocês. Ele está falando dos magistrados. Mas naquele momento não se falava no MP. Eram esses 4 grupos que estavam colocados. Por conta disso, é que a gente verifica, por exemplo, dentro do próprio Poder Judiciário, não sei, não conheço a realidade exatamente daqui, mas que houve um intenso processo de terceirização. Nós tivemos uma lei lá no Paraná, a lei do Código de Organização e Divisão Judiciária, que colocou um artigo lá dizendo o seguinte, que não haverá mais concurso público para segurança e limpeza, porque essas atividades serão terceirizadas. Escrito na lei, coisa que não precisava, vai colocar na lei. Então, só para colocar que é dentro desse contexto que essas coisas todas estão acontecendo. Eu lembro também que a Constituição de 88, os partidos de esquerda se recusaram a assinar a Constituição de 88, porque ela era muito atrasada. E hoje nós estamos tendo que segurar essa Constituição, porque os caras estão dizendo que ela é muito adiantada e tem que tirar os direitos dos trabalhadores. Então, para ver que quadro que nós estamos vivendo no E outra questão, concordando com o doutor,
que a diferença entre o advogado trabalhista e o assessor jurídico. Realmente, nós, no escritório, acabamos fazendo essa separação. Porque nós temos todo o grupo de advogados que faz o atendimento individual. Eu falei, vocês não façam a discussão no atendimento individual. Se chegou e querem judicializar, judicializa. Deixe a parte da discussão da não judicialização comigo. Né? Aí eu vou cuidar disso, eu vou tentar convencer de que não é importante. Agora, nas questões individuais e tal. Na pergunta da Daniele, uma questão importante a André já falou. Eu tenho ficado muito preocupado com a ideia das categorias que entendem o sindicato como prestador de serviço. Um exemplo muito concreto, e eu não sei aqui no Sintad como que é, mas eu sei que no Sindjust Paraná e em outros sindicatos que eu assessoro, tem uma cláusula lá numa decisão em assembleia ou cláusula no contrato individual que diz que a pessoa que se desfiliar no curso do processo, ele paga honorários a mais do que aquele que ficou filiado no sindicato. Então, 10%, por exemplo, para quem permaneceu, e quem se desfiliou é 20%. E aí, na hora que o servidor vem pedir para se desfiliar por qualquer outra razão, não sei lá no Sindjust estão fazendo isso, mas lá no Sismuc, pelo menos fazia, no Sindsaúde faz assinar um termo tendo ciência disso, de que há uma deliberação da categoria, de que, por ele estar se desfiliando, em eventual ação coletiva, ele vai. Um servidor se recusou a assinar e foi daí no juizado especial, propôs uma ação em face do sindicato, e para dizer que o sindicato tinha que desfazer a desfiliação dele sem ele assinar esse termo, e invocou o Código do Consumidor como fundamento para garantir isso. Para mim, esse é um exemplo emblemático da prestação do serviço. E a questão dos novos filiados, mas daí essa questão da vantagem da judicialização que você fala, num determinado momento, em um sindicato, nós fomos até questionados, porque um membro da categoria falou que a gente estava agindo de má fé quando abria um prazo para as pessoas que quisessem integrar a ação coletiva se filiassem no sindicato. Principalmente no momento em que a gente entrou com os mandados de injunção no Supremo sobre a aposentadoria especial dos servidores públicos. Por quê? Porque o Supremo decidia que era só para os filiados. Então, daí, o que a gente passou a adotar o seguinte procedimento. Nas ações coletivas, o que nós noticiamos, que vai entrar com uma ação coletiva, que as pessoas têm um prazo para, se quiserem, se sindicalizar. Por quê? Porque nós fazemos pedidos sucessivos, né, doutor? Não sei se vocês trabalham aqui também. Primeiro pedido é que seja para toda a categoria. Porque lá no Paraná há juízes que entendem que não é para toda a categoria, é só para os filiados. E nós tivemos decisões judiciais na mesma semana, na Justiça Estadual dizendo que era só para os filiados e na Justiça Federal dizendo que era para todos os trabalhadores. Oi? Na mesma fase de conhecimento. Então tem um juiz lá que ele tem clareza, ele defende só para os filiados. Então ele coloca para todos. Segundo pedido, se o senhor entender que não é para todos, então nós pedimos que sejam para aqueles que se filiarem no curso do processo, que daí inclui inclusive a execução. Terceiro pedido, se o senhor entender que não é nem para todos, nem para aqueles que filiaram no curso do processo, então que seja, no mínimo, para aqueles que estavam filiados no início do processo. E aí, por essas alternativas. Daí, o que nós dizemos para os servidores? Nós estamos oportunizando vocês a se filiarem, porque nós não temos a garantia, pelo menos no Judiciário Paranaense, de que o juiz vai dar para todos. Então, se você quer ter segurança de que está na ação com possibilidade de vir a ganhar, que você se filie. Então, essa é a questão. Em alguns sindicatos que eu atuei, aconteceu exatamente isso, principalmente nesses mandados de injunção. Teve um mandado de injunção, que eu entrei no Supremo pedindo a aposentadoria especial para os servidores públicos, que foram 2.000 filiações novas, porque o Supremo vinha entendendo que o mandado de injunção, a decisão que transformou na súmula 33, depois só se aplicava aos filiados ao sindicato. Uma coisa, na minha concepção, um tanto estúpida, né? Porque por que por eu ser filiado no sindicato, eu tenho direito à aposentadoria especial? Eu, não sendo filiado no sindicato, não tenho direito à aposentadoria especial. Que era essa a questão. Essa questão, para mim, ela passa por uma discussão muito maior, que é a questão da discussão da unicidade sindical. Né? A minha filha fez um mestrado sanduíche na Alemanha, e na Alemanha não tem unicidade sindical. Então, cada sindicato representa só os seus filiados. Então, no judiciário, ele só representa os filiados também. Né? Inclusive, quem é mais radical nisso não coloca rol de substituído nas ações coletivas. Não coloca por entender que tem que ser para todos, não é para... Os substituídos são toda aquela categoria. Né? Então, essa é a discussão. Então, eu acho que acaba sendo... Mas, de novo, reforçando, eu sempre digo o seguinte, um trabalhador
que se filia no sindicato para poder integrar uma ação coletiva, o meu entendimento é que ele está se filiando de forma equivocada. Ele não pode se filiar no sindicato só para integrar uma ação coletiva, ou só para entrar com uma ação individual. Ele tem que se filiar ao sindicato por entender que o sindicato o representa em todas as atividades, em toda a luta, porque senão voltamos ao início da história, né? Então, daí não precisava ser sindicato. Podia ser uma associação, como falou o doutor, ou nem mesmo uma associação, um escritório de advocacia que acolhe todo mundo, né? Uma companhia de advogados que acolhe todo mundo. Então, eu acho que há outras estratégias. Nós estamos num momento difícil das filiações no sindicato. Eu estava comentando antes ali que num sindicato que eu fui falar um tempo atrás, eles se posicionaram, vou usar um exemplo, eles se posicionaram contra o impeachment da presidente da República. O sindicato se posicionou publicamente. Uma parte dos filiados vieram se desfiliar do sindicato porque eles tinham se posicionado dizendo que eles não podiam ter cor partidária. Se desfiliaram. Uma outra parte veio e se desfiliou porque disse que a diretoria do sindicato foi muito frágil na defesa. Tinha que ser mais contundente ainda contra o impeachment. Então, é essa que é a realidade que a gente está colocando ali. E a discussão, a Daniela levantou a discussão do fim do imposto sindical. Tá? Eu sempre tive uma posição crítica ao imposto sindical, sendo bem tranquilo. Eu sempre tive uma posição crítica ao imposto sindical, porque, assim como muitos sindicatos ficavam esperando a oportunidade do dissídio coletivo sem fazer luta, né, muitos sindicatos não filiavam as pessoas. Não filiavam as pessoas, tinham lá 30 mil na base, tinham 300 filiados, mas viviam exclusivamente do imposto sindical. E aí, o que acontece? Bom, aí várias centrais sindicais se diziam contra o imposto sindical também, mas quando veio a notícia, que daí por um outro motivo, gente, vamos pensar diferente. O fim do imposto sindical foi defendido durante muito tempo por muita gente, mas não foi pelo mesmo fundamento que eles acabaram agora. O fundamento que acabaram agora foi para desmontar o movimento sindical. Porque o movimento sindical, mesmo quem dizia que era contra o imposto sindical, não preparou a saída. E daí? Então, nós somos contra o imposto sindical. E na hora que acabar, o que nós fazemos? E não preparou a saída. Então, hoje a gente está vendo muitos sindicatos, até centrais sindicais, né, demitindo gente, fazendo readequação de pessoal, tudo por falta de recursos mesmo, né? Quando a Andréia fala a Andréia falou, ela foi muito ponderada, né? Ela falou que tem uma associação, são 7 associações. Tem o sindicato e 7 associações no âmbito do Tribunal de Justiça. Um dia nós fomos ao CNJ, né, André, lá para discutir a questão da Resolução 219, e nós fomos com uma associação, que é essa aí que só judicializa tudo. Quando nós chegamos lá, tinha mais 3 outras associações que tinham marcado horário também para fazer o contraponto da gente. Esse é um problema que, pelo menos por onde que eu ando, por aí no serviço público, as associações têm sido criadas com uma finalidade de fragilizar os sindicatos. Então, você não consegue ganhar a eleição no sindicato, você vai lá e monta uma associação para fazer a concorrência contra o sindicato. É diferente, por exemplo, vamos pensar diferente. Nós temos lá os sindicatos petroleiros, podemos ter lá uma associação esportiva e recreativa com essa finalidade. Mas essas associações que nós estamos falando, elas são criadas para fazer o trabalho político de disputa com o sindicato, apoiar eleições sindicais, apoiar a oposição à própria direção do sindicato e tudo mais. Então, é isso que eu colocar. Então, esse é o quadro, não sei se eu respondi, Daniela e Andréia. Eu já debati tanto esse tema, eu já fiz um debate sobre esse tema no Sindai, que fui quase 5 horas com a direção do Sindai, discutindo isso. Porque é muito complexo, gente. A sua definição é exatamente o que eu tinha escrito aqui, serviço. O trabalhador vê o sindicato como prestador de serviço. Então, ele se filia para ter o serviço e cobrar o serviço, sabe? Só que esse tema é muito mais complexo, gente, do que isso. E aí eu botei aqui a estratégia de sobrevivência, mas pense primeiro na estratégia. Porque eu não tenho um pensamento fechado em relação a isso, o que é bom, o que é ruim. Eu acho que depende do que está sendo tratado. Então, por exemplo, você tem noção de como a categoria enxerga? Eu, por exemplo, defendo que horas extras é só para afiliado. Eu entro com a ação de horas extras pelo sindicato para afiliado. Ok. E faço isso há muito tempo. Mas, por exemplo, eu entrei com a ação de horas extras contra a Petrobras em 2002 e ganhei para os filiados. Só que a gente não tinha uma lista em 2002 tão boa quanto tem hoje de substituídos. E daqueles 4 mil que nós ganhamos, teve 400 que ficou de fora. Nós agora, em 2016, recebemos ações contra o sindicato de trabalhadores dizendo, olha, eu não estava naquela ação, eu quero indenização.
porque o sindicato não postulou em meu nome a ação de hora extra, que ele podia ter feito. Porque o sindicato é um prestador de serviço. É assim que eles pensam. Eu fiz uma ação agora recente contra a Petros, aqui na Bahia. E na hora que eu fui fazer, a direção, nessa mesma discussão comigo, fez, peça só para o filiado. Eu disse, não, vou pedir para todo mundo. E aí briguei com eles. A gente brigou. Não, vou pedir para todo mundo. Mas, doutor, eu quero prestigiar. Eu disse, olha, primeiro, isso aqui eu não estou pedindo hora extra. Essa minha ação é garantir na vida das pessoas. Tem gente que estava pagando 6 mil reais de Petros de equacionamento. Teve 3 suicídios na Bahia por causa disso. As pessoas estão sofrendo, as pessoas tinham um empréstimo consignado. Gente que tinha salário de 7 mil está recebendo 1.800. Porque é equacionário. Você não conhece bem o tema, você tem um salário, tem um fundo de pensão, você tinha uma complementação do fundo de pensão. Por causa do déficit de fundo de pensão, 50% do que era complementado não está sendo mais complementado. Está sendo equacionado no próprio fundo de pensão. Então, as pessoas estavam aposentadas, recebendo sua aposentadoria, 4 mil do INSS, mais 5 mil do fundo de pensão. Não mais recebe os 5 mil, está recebendo agora 1.500. E aí você tem suas tarefas, seu aluguel, sua escola, etc, etc. Então, criou um terror. E aí, na hora que eu fiz a ação, eu disse, eu vou fazer para todos. E a direção perguntou, não é melhor fazer só para os filiados? São 9 mil filiados aposentados no Sindipetro. Mas o público da categoria são 22 mil aposentados. Eu disse, eu vou pedir para os aposentados, todos, e ativos também. A Petros é que peça para limitar os filiados, não sou eu. E eu fiz, ganhamos, inclusive na 7ª vara também, ganhamos aqui no Tribunal de Justiça da Bahia, deu a liminar para toda a categoria. E a Petros e a Petrobras ficaram entrando com recursos para limitar os filiados. O que aconteceu? Qual foi a propaganda do sindicato? Olha, eu estou brigando pelos filiados, mas estou brigando por todos. Mas se a Petros ganhar, só fica os filiados. O que aconteceu em 2 meses? 850 novas filiações. Todo mundo correu para se filiar para poder, se o recurso da Petros desse jeito e limitasse só os filiados, eles estariam protegidos. E correram todo e brigavam. O sindicato não descontou esse mês. Eu via isso brigando, teve e-mail. E-mail porque não descontou aquele mês. Então, assim, é uma questão complexa porque é uma questão estratégica. Às vezes, você entra, eu já entrei com ação só para filiados, mas às vezes, você, entrando para todos, o outro lado vai pedir para limitar os filiados, é melhor para o sindicato como discurso político. Claro que é. Porque quem está não filiado fica com medo de lá na frente ficar de fora da ação. E tem outras questões aí já um pouco mais técnica, que é o seguinte, com a nova reforma, por exemplo, na Justiça do Trabalho, e também nas questões coletivas, quando você entra para os filiados, você entra com a lista. E essa ação, é um pouco do texto que eu coloquei lá, deixa de ser uma ação coletiva, estricto sensu, e passa a ser uma ação plurima. Que a partir do momento que ele tem lista, ele se torna plurima. E se torna plurima, você tem que quantificar. E aí nós vamos correr aquele risco que a gente estava falando das custas processuais. Então, essa minha ação da Petros, eu não tenho lista nenhuma. Não botei lista nenhuma, ação coletiva, 20 mil pessoas. Nosso cálculo é que essa ação na Bahia representa 1,5 bilhão. Mas não tem valor a ação. A Petros que ficou juntando lista e eu nem me manifesto. Porque eu sei que ela faz isso pensando no valor da causa. E se a gente perder, o sucumbencial seria sobre esse valor da causa. Por enquanto, meu valor da causa é 100 mil. Então, quando você pensa na ação só para os filiados, obriga você a juntar a lista. E quando você junta a lista, vira uma plurima, que você tem obrigação de quantificar. Se você faz uma ação sem lista para a categoria, você só não tem como quantificar, não. É uma ação genérica, de sentença genérica, que eu vou, na execução, executar. Então, sabe, é uma questão um pouco mais complicada de estratégia. Perícia. Então, é um pouco disso. Aí que foi a pergunta que ela fez também, qual é a vantagem de ser filiado ou não? O colega também respondeu um pouco disso, que assim, a gente cobra um percentual de honorário diferente
para quem é filiado e para quem não é. Isso é a principal vantagem. E nessas questões, acho que esse medo de ficar de fora na execução do não filiado é o que mais conta. Porque eu digo a vocês, eu me sinto muito incomodado com essa lógica e eu brigo lá. O sindicato não pode aceitar a lógica de que é um prestador de serviço. Gente, a gente vai cair exatamente no que eu falei no começo da fala para vocês. É a lógica de quem está no poder, de que está construindo a nossa cabeça, da mídia, que está construindo o poder judiciário para uma sociedade que não mais discuta direitos, mas discuta apenas o quanto custa, qual o impacto econômico e o que é que vai representar isso em receita. E não o direito, ou seja, transformando o judiciário em um poder decisório planileiro e não que vai discutir realmente os direitos. Essa é uma questão. Obrigado. Gente, as belíssimas explanações, muitos esclarecimentos que precisávamos, né? Agradeço aqui em nome do Sintag, de todos os meus colegas, de todos os convidados aqui. E aqui é uma pequena lembrancinha aqui do Sintag. Muitíssimo obrigada, viu? Obrigado mesmo. Obrigada.